Bom, continuando, né? Descarregou. E aí o que aconteceu? Houve censura às imprensas que eram simpatizantes ao comunismo. E não é que houve perseguição, houve simplesmente, sempre ouvia informações, sempre tinha fake news, que nas redações das emissoras, nos jornais. Naquela época o jornal era a mídia principal, era a mídia que o pessoal mais assistia. Rádio, televisão, rádio já era forte, mas a televisão era raro, e era o jornal que era popular, porque você via todo canto da cidade tinha jornal. Meu pai lia jornal direto, porque cada canto tinha um jornalzinho, né? Tinha um monte de jornais na época. E aí o que acontece? Dizem que nas redações havia, né, reunião de grupos de partidos comunistas, tipo os aparelhos, né, da época. E aí havia perseguição a eles, simples assim, né? Perseguições. Então não é que eu estou justificando aqui a tortura, tal. Claro, os militares fizeram erro de torturar, mas só que infelizmente eles seguiram uma agenda dos Estados Unidos, eles seguiram uma regra dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos que ele tem essas ideias de torturar. Então o Brasil foi nas ideias dos Estados Unidos, né? Aí que aconteceu toda a coisa, né? Claro, morreu gente inocente? Sim, mas o alvo do regime militar era proteger o Brasil, né, para que os comunistas não invadissem, porque corria-se o risco de você ter uma ditadura comunista no Brasil, você ter aí sim a censura seria para todo cidadão, todo mundo seria ameaçado. O povo que, por exemplo, quem tem um terreno tinha que dar o terreno para outra pessoa, ou seja, ia virar um inferno. Se basear em Cuba, na China, na União Soviética na época, ia virar um inferno no Brasil. Muitas pessoas iam tentar fugir, e aí ia ser difícil, porque a América Latina toda iria estar praticamente virando um país só. A Ursal, sabe o projeto Ursal, que foi falado pelo Cabo Daciolo, lá no debate, né? Que foi denunciado pelo Cabo Daciolo. Essa Ursal já existia, esse projeto naquela época. A ditadura comunista que poderia entrar na América Latina ia criar uma Ursal. Não existia Brasil, existia um país único, a Ursal. Seria uma União Soviética da América Latina. E com certeza ia virar um inferno, porque ia ter um conflito com os Estados Unidos, a gente estaria próximo dos Estados Unidos. Então o regime militar é uma coisa muito além do Brasil, é uma coisa internacional. Foi patrocinado pelos Estados Unidos, né? Isso foi provado, né? Claro que aí houve as perseguições, tal, os jornais, houve o ato institucional número 5, tal, que hoje em dia devia existir, né? Que fechava... Porque aquela época lá, você sabia, uma coisa que a mídia não fala, é aquela época emissoras de rádio e pessoas que faziam essa apologia a grupos, não era só grupos de esquerda, de comunista, mas quem fazia apologias a grupos criminosos de tráfico de drogas ou de extermínio, seria simplesmente censurado o canal de jornal, entendeu? Você sabia disso? Esse ato institucional faz falta nos dias de hoje, né? Então aí o que acontece? Aí tivemos aí o regime militar. Só que tivemos outro lado do regime militar, que é a mídia oculta, mas eu fiquei sabendo através do meu pai, que viveu aquela época. Naquela época tinha um índice de desemprego muito baixo, né? Naquela época muito baixo, índice de incentivo ao comércio, à indústria muito grande, tanto é que muitas indústrias vieram para o Brasil naquele período. O metrô de São Paulo, né? O primeiro metrô no Brasil foi inaugurado no período do regime militar, tá? Vou deixar aqui bem claro. Muitas usinas foram criadas no regime militar. Os principais aeroportos foram feitos e reformados durante o regime militar, entre eles, acho que o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e o aeroporto de Guarulhos, do Cumbica, também foram construídos nesse período. Rodovias como a Via Dutra foram duplicadas, criadas a rodovia Castelo Branco, aquela que vai para o interior de São Paulo, abrindo o interior para o agronegócio, facilitando a vinda para cá. Porto de Santos foi reformado, acho que o Porto de Paranaguá foi criado naquele período. Então o Brasil teve muitas melhorias. Isso ninguém fala. A comunicação, o sistema de telecomunicação satélite foi criado nos anos 70,
primeiro satélite brasileiro, a primeira transmissão de rede nacional, né, de rádio e de televisão foi criado na época do regime militar. As grandes emissoras de televisão foram criadas e impulsionadas na época do regime militar. Então a Globo foi muito beneficiada, o Roberto Marinho foi muito beneficiado pelo regime militar. Hoje sim, os seus funcionários, a grande maioria é comunista, falam mal daquela época, mas muitos desses funcionários da Rede Globo não percebem. Se não fosse o regime militar, eles não estariam trabalhando na Rede Globo, porque a Rede Globo poderia não existir. Só ia existir uma emissora no Brasil, se caso fosse comunista. Seria emissora na TV Nacional e a Rádio Nacional. E detalhe, tinha que falar o que eles queriam. Entendeu? Não teríamos uma abertura como teve no Brasil, né? Então o Brasil teve uma abertura histórica, né? Claro que por trás teve perseguição contra comunistas, contra pessoas comuns, muitos fugiram, mas segundo o que meu pai falava, meus pais falavam, meus tios falavam, ele não conhecia ninguém que foi torturado, não conheceu ninguém que foi perseguido, não conheceu ninguém que foi morar fora do Brasil por causa disso. Inclusive eles viveram bem no Brasil, meus pais casaram na época do regime militar e viveram bem, teve uma casa, compraram um terreno, conseguiu dinheiro para comprar o terreno sem problema nenhum, né? Meus tios também conseguiram trabalhar e juntar dinheiro para ter a casa, não houve restrição, não foi, digamos, proibido, não teve que dar dinheiro para governo, ou seja, naquela época eles conseguiram realizar os sonhos. Meu pai comprou um carro, né? Se fosse o governo comunista, meu pai não poderia ter terreno, não poderia ter carro. Vou deixar bem claro, sem autorização do governo. E ele conseguiu sem problemas, tirou carta sem problema. Se ele pudesse abrir uma empresa, ele abria sem problema nenhum. Ele não teria dificuldade, ninguém teria dificuldade. Ninguém teria dificuldade. É que assim, a gente tem que perceber uma coisa, porque a mídia ela bota um lado, ela não deixa você pensar no outro. Eu estou baseando porque o meu pai falava, eu pesquisei, né? O Brasil é esse país livre, que a gente tem uma liberdade de algumas coisas, por conta de coisas que foram feitas lá atrás. Eu não estou santificando o regime militar, não estou dizendo que o regime militar, os caras são santo imaculado. Teve demônios lá dentro, teve gente satânica lá dentro, teve gente do mal lá dentro, que aproveitou o poder para fazer o mal, para matar, para poder simplesmente matar, né? E vou dizer uma coisa, muitos comunistas, muito pessoal da esquerda também tinha ideias aqui no Brasil, muito esse pessoal que foi perseguido, que muitos que foram perseguidos também não era da esquerda, era gente também do meio, centro, que queria uma democracia, que queria eleições. Eu acho que o regime militar devia existir, eu acho que deveria ter tido eleições em 65, mantendo a continuidade democrática no Brasil. Eu acho que isso atrapalhou o processo democrático. A gente vive um país democrático desde 1989 com a República, se bem que na época do monarquia já tinha. A gente passou por ditadura Getúlio Vargas, tal, aqui pouca gente fala disso, né? Ninguém fala dos perseguidos da era Vargas, que foram até mais injustos os perseguidos da era Vargas do que na época do regime militar, que não foi uma ditadura. Meu pai falava que não era, porque não era uma ditadura. Percepção aqui, percebe-se uma coisa. Ditadura, como acontece na Cuba, que o Fidel Castro ficou 50 anos comandando, lá na Coreia do Norte, que é o pai, agora o filho do, né, o pai ditador, agora o filho ditador, o Gaddafi na Líbia, tivemos aí o Maduro, é uma ditadura que acontece lá, de Chávez para Maduro, na Venezuela, né? Então isso é uma ditadura. O que aconteceu no Brasil foi um regime militar que houve a cada 2 ou 3 anos uma troca de presidente. Então teve o Geisel, o presidente Castelo Branco, tivemos o João Batista Figueiredo, né? Não é o Christian Figueiredo, é o outro Figueiredo. Vamos deixar quieto. Não vou falar de Christian Figueiredo aqui não, aqui eu vou falar de política. Então teve vários generais, né? Hoje em dia seria o general amigo do lado do Bolsonaro, não era o Mourão, não, seria um outro o presidente. Então o que acontece? Houve um rodízio de presidente, e cada presidente uma ideia diferente. Tinha presidente mais fechado, com ideias mais protecionistas, e tinha presidente, no caso aí do Figueiredo, que era mais aberto. O fim do regime militar aconteceu foi o seguinte: aconteceu em 1979, o presidente
norte-americano, o Jimmy Carter, veio para o Brasil, visitou aqui o Brasil, teve uma conversa com o Figueiredo e viu que não precisava mais, os comunistas estavam praticamente aniquilados, tinha falado para o presidente daqui do Brasil que os comunistas iriam dissolver, a União Soviética ia dissolver dentro de algum tempo, tanto é que, graças ao Gorbachev, foi dissolvida a União Soviética, né, no final dos anos 80, começo dos anos 90, e aí viu que não havia necessidade de ter esse regime militar, e aí o Figueiredo começou a abrir partidos, começou a ter eleições diretas, votações para presidente, para prefeito, governador. Aí teve o movimento da direta já, né, que foi um movimento que não teve esquerda, um movimento do povo brasileiro, reabertura de partidos políticos. Aí se deu o fim do regime militar, né? O Figueiredo saiu, teve a primeira eleição direta, que houve a vitória da eleição direta do Tancredo Neves, que ganhou a eleição em 85, depois foi internado, faleceu, né? Há uns rumores que ia acontecer outras coisas que motivou a morte dele, que isso não é o caso, não tenho, digamos, poder ou situação para falar nisso, né? E também não ter provas para falar disso. E aí teve o governo Sarney e tal, que foi o primeiro civil oficial, aí depois tivemos a eleição em 89, o Collor, aí sim o processo democrático que a gente sabe, que foi com a sequência de Fernando Henrique, Lula, Dilma, saiu Dilma, entrou o Temer, agora o Bolsonaro como presidente, né? Ou seja, essa é a história, é o lado que a mídia não conta do regime militar. O regime militar foi patrocinado pelo governo americano, e o Brasil entrou na Guerra Fria. O regime militar, na verdade, foi uma parte da Guerra Fria. Ele foi a Guerra Fria, isso ninguém admite. O regime militar, o golpe militar, supostamente em 1964, foi uma parte brasileira da Guerra Fria. Foi patrocinado pelos Estados Unidos para impedir que a União Soviética e Cuba invadissem a América Latina. Tanto é que, se você for perceber, nos anos 70, vários países na América Latina teve a chamada Operação Condor, que houve caças aos comunistas. Tanto é que vários países da América Latina, tanto é a Argentina, o Chile, o Uruguai, teve regimes militares e patrocinados pelos Estados Unidos da América, para não acontecer uma ursal aqui no país. Entendeu? Que é aqui no nosso continente. A Argentina teve lá a Argentina e o Chile, diferente do Brasil, houve um ditador, né? No caso da Argentina, o Videla, e no Chile o Augusto Pinochet, né? Que foi um dos maiores assassinos, né? A ditadura do Chile foi mais sanguinária, já transcreveu, passou um pouco de um combate ao comunismo para ser o combate ao povo, né? Aí foi detonado, acabado a ditadura. Essas ditaduras demoraram um pouco mais, né? A ditadura do Videla terminou na Argentina para 82, né, quando o Brasil já estava fraquejando aqui, né, já estava abrindo. E no Chile, a ditadura do Chile acabou em 1990, quando aqui no Brasil já tivemos uma eleição direta, né? Ou seja, não precisava mais isso aqui no Brasil, né, na América Latina. E agora a gente vive uma tensão na América Latina por questão da Venezuela, tal. A Venezuela que não vai ameaçar ninguém, mas é uma tensão para destruir o regime do Maduro, não a Venezuela, salvar a Venezuela. Bom, pessoal, essa foi a verdade sobre o regime militar, o golpe militar, o regime militar em 1964. Aquilo que a imprensa, aquilo que a mídia que você está assistindo agora não vai falar. Só você pesquisar em livros e pesquisar na internet e você lembrar de alguém mais velho que viveu aquela época. Que eu tive a sorte que meu pai viveu aquela época, viveu bem aquela época, né? Ele se interessou em saber do que estava acontecendo, e aí ele passou para nós o que realmente aconteceu, que a mídia não fala. Bom, que Deus esteja no coração, e desculpa fazer esse vídeo. Quem não gostou do meu vídeo, desculpa, mas eu tive que fazer esse vídeo porque eu quero que as pessoas sejam bem informadas, beleza? E procura pesquisar mais, para ver se realmente o que eu estou falando está batendo do que está na história, porque está batendo mesmo, e foi.